A Agenda 21 é um plano de ação abrangente adotado por 173 governos durante a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Realizada no Rio de Janeiro em 1992, ela busca promover o desenvolvimento sustentável conciliando questões ambientais, sociais e econômicas. A importância da Agenda 21 reside no seu papel em orientar políticas e práticas para garantir um futuro sustentável para as gerações presentes e futuras. Ela oferece um roteiro para a promoção do desenvolvimento sustentável em níveis local, nacional e global. As ações prioritárias da Agenda 21 brasileira são os programas de inclusão social, com o acesso de toda a população à educação, saúde e distribuição de renda, a sustentabilidade urbana e rural, a preservação dos recursos naturais e minerais e a ética política para o planejamento rumo ao desenvolvimento sustentável. A Agenda 21 trabalha em torno do crescimento econômico, do desenvolvimento social e da erradicação da pobreza, com propriedades absolutas dos países em desenvolvimento, que são essenciais para alcançar os objetivos nacionais e mundiais de sustentabilidade. A Agenda 21 é um documento de 351 páginas, contendo 40 capítulos em sua estrutura. Ela possui 4 seções, que abordam assuntos de modo geral, que é separado em diferentes temas. Cada tema apresenta uma problemática, objetivos, ações, atividades a serem implementadas e sugestão de como fazê-lo. Dentre elas estão: Seção 1. Dimensões sociais e econômicas. Desenvolvimento sustentável em países em desenvolvimento, combate à pobreza, padrões de consumo, demografia e sustentabilidade, proteção e promoção da saúde humana, desenvolvimento sustentável dos assentamentos humanos e meio ambiente e desenvolvimento. Seção 2. Conservação e gestão de recursos. Proteção da atmosfera, recursos terrestres, desmatamento, ecossistemas frágeis, desenvolvimento rural e agrícola sustentável, conservação da biodiversidade, biotecnologia, proteção dos oceanos, qualidade dos recursos hídricos, manejos de substâncias químicas tóxicas, manejos de resíduos perigosos, manejos de resíduos sólidos e manejos de resíduos radioativos. Na seção 3 e na seção 4 da Agenda 21 também são abordados alguns pontos importantes. Na seção 3, o seu foco é em fortalecer o papel dos grupos principais, como a infância e a juventude, populações indígenas e comunidades tradicionais, organizações não governamentais, autoridades locais e seu papel na Agenda 21, trabalhadores e sindicatos, comércio e indústria, comunidade científica e tecnológica e agricultores. Já na seção 4, o seu foco são nos meios de implementação, como na ciência, nos recursos e mecanismos de financiamento, transferência de tecnologia, cooperação e fortalecimento institucional, ensino, conscientização e treinamento, cooperação internacional para fortalecer países em desenvolvimento, lei internacional e informações para a tomada de decisão. Você acredita que existe um culpado X para os problemas ambientais? Creio que não é um culpado X, é um conjunto de pessoas. Realmente, os comerciantes, as indústrias, elas têm uma boa parcela de culpa nessa questão, principalmente depois da Revolução Industrial, a primeira. Entretanto, a gente sabe que, geralmente, as pessoas elas estão mais com a mente ambiental. A mente, por exemplo, a gente vê o exemplo da Tesla. A Tesla está tentando desenvolver um tipo de carro que ela não polui o meio ambiente, através, por exemplo, das placas solares. Existe agora caminhões da Tesla que tem a placa solar para não emitir o carbono que emite, por exemplo, dos carros à base de gasolina. A gente também está vendo que isso está, vamos dizer, crescendo, inclusive os carros elétricos e etc. Eu acho que isso já é um indício, de que as empresas elas estão tendo responsabilidade. Mas mesmo assim a gente percebe, por exemplo, o caso da China, que na China o ar é muito difícil de respirar, por conta realmente da indústria, e isso impacta bastante no meio ambiente. Outro fator também que influencia são as próprias pessoas. Por exemplo, a gente vê o caso da Amazônia. A Amazônia, se ninguém desmatasse, ela estaria intacta.
não é culpa do governo, não é culpa de ninguém, é culpa simplesmente das pessoas que vão lá e desmatam. Então, eu acho que é um conjunto de fatores, empresas, pessoas, né? Os próprios governos também, por exemplo, o Dotino, que não tem essa responsabilidade, por exemplo, de baixar esse índice, né? Esse conjunto de pessoas, elas favorecem para isso. Muito obrigada. Agora, a segunda pergunta. Como você acha que esses culpados podem ajudar a minimizar os problemas de acordo com os objetivos da Agenda 21? Bom, eu acho assim, que as pessoas, elas primeiro têm que se conscientizar, né? Os primeiros culpados, como eu falei, foram as pessoas. Então, as pessoas, por exemplo, no caso da Amazônia, como é que você, vamos dizer, preserva a Amazônia? Não atacando, não ferindo o meio ambiente. Eu acho que uma das coisas que precisa acontecer, por exemplo, os governos começarem aliás, já há essa conscientização, mas não de uma maneira tão efetiva. Eu acho que as pessoas devem ser punidas pelo desmatamento, porque isso não vai impactar apenas a pessoa, mas também o mundo todo, principalmente a Amazônia, que é o pulmão, né, vamos dizer assim, do mundo. No caso, por exemplo, das empresas, eu acho que, obviamente, as empresas elas já estão percebendo que a agenda ambiental ela é muito importante, até mesmo para a imagem da empresa. Porque a empresa ela deve prezar pela sua imagem. Né? E uma empresa que tem uma imagem ambiental, eu acho que é uma empresa que, vamos dizer, que chama mais a atenção dos clientes. Pelo menos eu preservo, né, empresas que... Né, eu prefiro empresas que elas não esbatem no ambiente. Então, eu acho que as empresas elas já estão fazendo isso. Por exemplo, questão de coleta seletiva. Por exemplo, dou exemplo, por exemplo, da Grendene, aquela empresa de sapatos, né? Eles têm um material que não usa, eles comprimem e vendem, por exemplo, para reciclagem. Ou seja, isso é um exemplo de amor ao meio ambiente, né? Um exemplo de uma forma com que eles podem não agredir o meio ambiente e assim mesmo, né, fazer uma reciclagem, que é bem mais ecológico. Eu acho que também a tecnologia ela vai favorecer bastante. Então as empresas elas também têm que, vamos dizer, que deixar os processos mais tecnológicos. Por exemplo, eu tenho uma mini empresa, né, que é uma empresa de idiomas, e nas minhas empresas, por exemplo, mesmo se as aulas forem presenciais, eu não tenho a questão, por exemplo, de imprimir alguma coisa. Eu normalmente faço online. Por quê? Para que o papel depois vai para o lixo. Né? Vamos conscientizar, né? O papel vai para o lixo, então eu prefiro não fazer essa questão de papel, né, na minha empresa. Eu não trabalho de papel, apenas uma parte tecnológica. Então, se cada empresa, cada pessoa fizer um pouquinho, tipo isso, que é uma coisa muito pouca, uma coisa muito simples, mas se cada um fizer o simples, eu acho que vai favorecer bastante para corroborar com o desenvolvimento de uma agenda mais sustentável. Muito obrigada, Lucas, pela participação. Eu não,